Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade do aprendizado, e vamos fazer a nossa prece pelos irmãos que, em meio a essa crise sanitária, precisam enfrentar outras crises: a fome, a loucura, a guerra. Que possamos orar pelos governantes para que a paz se faça, primeiro no coração de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Renovando Atitudes. Agora estamos no capítulo 32, o cisco e a trave. Ele vai nos falar do item 9 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. O cisco e a trave. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Os indivíduos em plenitude não negam suas emoções. Permitem que elas venham à tona. E como elas estão sob seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente, devemos nos permitir senti-las. Logo após, devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos. E a partir daí, agir com nosso livre-arbítrio, executando ou não conforme nossa vontade achar conveniente. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará nossos êxitos ou nossas derrotas nas estradas de nossa existência. Emoções são muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos um dos outros. Ninguém sente, pois, exatamente igual, isso é, com a mesma potência e intensidade, seja no entusiasmo em uma situação prazerosa, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para o mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Assim, considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. Quando negadas ou reprimidas, não desaparecem, como por encanto. Ao contrário, sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações, a apatia. Portanto, quando tomamos amplo contato com nosso lado emocional, começamos a reconhecer vestígios
a respeito de nós mesmos, que nos proporcionarão autodescoberta, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. Ora, se o poder divino, através de sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme o seu grau de evolução, não poderemos simplesmente negá-las, como se não servissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas, e deveremos usá-las como bússolas que nos nortearão os caminhos da vida. Elas estão conectadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo, atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e os demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente claudicantes por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Não sinta isso, é feio. Essa é uma das muitas velhas mensagens que ecoam em nossa mente desde a mais tenra infância. Com o passar do tempo, julgamos não mais senti-las, porque as escondemos da recriminação dos adultos. Em razão disso, certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidades mal resolvidas, ou em outros casos, emoções desmedidas, de fama e de dinheiro, projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Na indagação, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção, e como sempre asseverava a necessidade de busca de si mesmo, para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações, aos outros. O Mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Finalizando, atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho, para que realmente possamos nos reconhecer. Bem, em síntese, as emoções não precisam ser temidas. Não temos que nos envergonhar de sentirmos. As emoções são básicas, fazem parte da nossa constituição. Todos temos emoções difíceis,
uns mais, outros menos, em determinados setores da nossa personalidade. Importa que a gente consiga entender essas emoções e como direcionar, principalmente no dia a dia, na nossa vida de relação, na relação com a gente mesmo, como nos tratamos por sentirmos determinadas emoções e como exteriorizamos isso na convivência com os outros. E eu peguei aqui 2 páginas de Emmanuel, do livro Pão Nosso, capítulo 65 e capítulo 66, para a gente raciocinar um pouco mais nessa busca do autoconhecimento. 65, tenhamos paz, tende paz entre vós. Passagem de Paulo, 1 Tessalonicenses 5,13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas e sim de acordo com as nossas percepções internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E a outra página, boa vontade. Vede prudentemente como andais. É uma passagem de Paulo em Efésios 5,15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E voltando para o livro Renovando Atitudes, vamos para o capítulo 33, Verniz Social. Ele vai nos falar a respeito do item 6 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. O item 6 é a afabilidade e a doçura. É um espírito Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades.
Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros. Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. Realmente, é no lar que descortinamos quem somos. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade que passamos sobre a face e que nos revela, tal como somos, aos nossos familiares. Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos, mas também trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. Por querer aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las, por interesses imediatistas, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se cumpríssemos um script numa representação teatral. Nada mais do que isso. Em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, com suas construções, praças, casas e cidades, mas também a sociedade em seu contexto invisível, que na realidade se compõe de regras e ordens sociais, bem como dos modelos de instituições criadas arbitrariamente. Captamos através de nossos sentidos espirituais todos os tipos de energia oriunda da população. Através de nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas. Maquiagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda, óculos charmosos, fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado, aciado, mas à maquiavélica intenção dos túmulos caiados. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Num fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros, fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes, indivíduos de sucesso e, por muito tempo, alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso num processo inconsciente. Desse modo, nós nos portamos, vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos nossa opinião como se fôssemos eles realmente, representando, porém, uma face psicológica. Ter duas ou mais faces resulta gradativamente em uma psicose da vida mental, porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos na vida. Quanto mais notarmos os estímulos externos, influências culturais, físicas, espirituais e sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo, idade e nível socioeconômico. Ela se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descubramos nossas reais potencialidades interiores que herdamos da divina paternidade. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. É muito importante que não percamos tempo procurando imitar, admirando de forma exagerada o papel do outro. Vamos nos limitar ao que nos cabe, que já é muito. Foi tudo combinado. Já é muito. Precisamos agradecer essa oportunidade, compreendendo o nosso potencial, de que forma vamos usar
esse potencial para desenvolver ao máximo tudo que for possível nessa oportunidade. Que possamos refletir. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao nosso encontro desta noite, vamos buscar um texto da Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, ela desencarnou em 1926 na Bahia, uma grande educadora, deixou marcas muito importantes, muito significativas, na assistência social também, e muito contribuiu por ser um espírito de muita condição. Então trouxe aí um grande avanço para a educação. E no plano espiritual, ela continua, como já aqui entre nós, a estudar profundamente o Evangelho de Jesus. E ela nos traz uma riqueza de detalhes, todas baseadas, são vários livros, são pérolas do Evangelho. São alguns livros em que ela nos traz detalhes de passagens relatadas pelos evangelistas, mas com determinados conhecimentos que não foram registrados. Então é muito enriquecedor esses livros que ela nos traz, ampliando o nosso conhecimento para entendermos melhor as situações que são relatadas pelos evangelistas, que foram vivenciadas por Jesus. Então, aqui nós temos no livro Quando Voltar a Primavera, psicografado pelo Divaldo Franco. O capítulo chama-se Jerusalém, Jerusalém. Havia júbilos explodindo no ar. A jornada fora preparada desde antes. O verão dourava Jerusalém e o cimbório do templo refletia à distância a claridade álacre, que denotava o zelo e a técnica arquitetônica dos construtores contratados por Salomão para quando for erigido o santuário, orgulho da raça judia. Portas de cedro com adornos de prata e ouro, colunas de pórfiro e mármore preciosos, pedras trazidas de longe terras, adornavam as largas naves, os corredores, os acessos duplos e embelezavam os diversos átrios, multiplicados na cidadela religiosa onde encontravam guarida os vários fiéis e viajantes pertencentes às diversas atividades do cotidiano. O altar, atrás da pesada cortina de veludo, uma única peça que ocultava a Arca da Aliança e os papiros sagrados, era o local privilegiado apenas para os sacerdotes e príncipes do sinédrio que o podiam ultrapassar. Realmente podemos depreender que era muito lindo o templo de Jerusalém, construído por Salomão, e ele havia sido reformado. Herodes tinha deixado ali mais enriquecido ainda, Herodes o Grande, né? Tanto que Marcos começa a profecia no conhecido capítulo 13 de Marcos, que são as profecias, né? Ele começa relatando a destruição do templo, em que os discípulos falam ali para Jesus, admirando, né? Admirando aquela beleza daquelas pedras, daquela arquitetura, e Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, né? Então, por que nós estamos buscando? Chegou para mim esses dias esse texto. E é hora de recordarmos, né? No início da pandemia, nós falávamos muito sobre esses ensinamentos de Jesus, proféticos, para nos alertar, né? Para nos prepararmos melhor, mas é tempo de retomarmos de quando em quando esses aprendizados, né? Então vamos lá, vamos voltando ao texto que é muito rico. Ao entardecer daquela terça-feira de ardente Nissan é abril,
né? Então, já estava essas profecias que Jesus passou a fazer mais intensamente, foi já no mês de abril, que foi o mês em que Jesus parte, né? A sua crucificação, a sua morte, foi em 14 de Nissan, que corresponde ao mês de abril. Então, vamos lá. Ao entardecer daquela terça-feira de ardente Nissan, o mestre e os discípulos saíram do imenso e opulento santuário, quando os inocentes amigos, deslumbrados pela grandeza das pedras, linhas e a riqueza sobre a qual se erigia, disseram emocionados: Vede, Senhor, que templo, que pedras, que edifícios! Havia alegria mal disfarçada em orgulho vão, com que a humildade se esmagava ante as exterioridades mundanas. Em verdade, respondeu dúcido e melancólico Jesus, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os companheiros entremostraram-se estremunhados e se entristeceram sem compreender. E de fato, né, isso foi nos anos 33 e nos anos 70, no governo do judaico do Vespasiano, o imperador Tito, né, para tomar Jerusalém, derruba pedra, não fica pedra sobre pedra. Jerusalém é toda destruída, tanto que toda aquela família judaica teve que partir mundo afora. Então, se as profecias se cumprem, é importante que nós entendamos o seu sentido para que nos preparemos melhor, né? Dando o valor devido aos ensinamentos de Jesus, porque não houve um tio, uma vírgula que não tenha um sentido profundo. Todas as suas palavras carregam um sentido muito profundo. E nós temos que justamente aproveitar a clareza que a doutrina espírita nos traz para compreendermos mais claramente os ensinamentos, muitas vezes velados, trazidos por Jesus. Mas vamos lá. Afligem-se, mas silenciam. O ar apresentava-se abafado àquela hora da tarde e o mormaço desagrada. Dirigindo-se ao Monte das Oliveiras, Pedro, João, André e Tiago, não podendo sopitar a angústia e a curiosidade, aproximam-se do amigo e inquirem: Senhor, dizei-nos quando se darão essas lamentáveis ocorrências e quais os sinais que as anunciarão, a fim de que estejamos vigilantes e não sejamos surpreendidos pela desgraça. O Senhor projeta-se na direção do futuro. A presciência do divino amigo. Vencendo os limites, tempo e espaço, ele tem a visão dos atormentadores dias que o homem viverá. A orgulhosa Jerusalém passa pela visão precognitiva sob o peso esmagador das legiões do filho de Vespasiano e acompanha a terrível destruição do ano 70. O orgulho pernicioso e venal da presunção humana é o seu próprio garrote vil e a impossibilidade de facultar-lhe o ar mantenedor da vida. O bafio pestilento que esparze asfixia os que o fomentam desde o início. Uma profunda tristeza macera a face do Senhor. E porque estivesse a ver as amarguras e dores sem nome do futuro, acompanha ainda mentalmente o crescimento da tecnologia sem alma, da ciência sem Deus, das religiões desfiguradas pela ausência do amor e das filosofias esdrúxulas, quando estarão irrompendo as calamidades por vindouras.
Não se trata de um fatalismo histórico, antes de um determinismo que defluirá da invigilância e do despautério no uso do livre-arbítrio de homens e nações que fomentariam as terríveis hecatombes. Vê os artefatos bélicos de alto poder destrutivo, as cidades arrasadas, os povos esmagados, o cativeiro de bilhões de criaturas que transitam algemadas às paixões dissolventes, ardendo em febres de desespero incoercível e devastador. As sombras se adensam em relação ao porvir, e o clamor de vozes sobe ao céu. Nesse momento, as expressões estelares, as expressões estrelares, as virtudes que estão nos céus, caem como lâmpadas mágicas sobre a indescritível escuridão, apontando esperanças, enquanto trombetas de luz convocam a era nova. Então, Jesus como que vislumbrou num olhar profundo esses momentos que viveríamos e chegou ao ponto em que haveria a era nova, em que as virtudes que estão nos céus nos trariam o sopro da esperança, o sopro da renovação, que são os tempos que vivemos, que se fazem tão difíceis, mas não nos faltam vibrações amorosas e presenças que nos ajudam. Continuemos. Jesus abre então a boca e dá início ao comovedor e profundo sermão profético. A balada da montanha, hífen de bênçãos entre os homens e Deus. Eles estavam no Monte das Oliveiras, eles saíram ali do Templo de Jerusalém, né? Caminharam ali logo perto e ali estava a montanha, né? O Monte das Oliveiras. Então, a balada da montanha cede lugar às premonições terríveis, abismos de sombra em que a invigilância arrojaria aqueles que não ouvissem ou não quisessem seguir o primeiro que foi enunciado, ou não quisessem seguir o primeiro que foi enunciado. E assim ele começa a profecia. A catástrofe prevista agora resultaria da desatenção ao apelo imovente e terno de antes. E ele começa. Que ninguém vos engane. Ficai vigilantes, a fim de que não sejais surpreendidos. O dia e a hora ninguém sabe, só o Pai, nem o Filho. Estavam lançadas as linhas terrificantes das duras e trágicas aflições futuras. E continua Jesus. Não passará esta geração sem que as minhas palavras se cumpram. Antes passarão os céus e a terra, não as minhas palavras. Os companheiros se aconchegam e fitam o rabi transfigurado, compreendendo a magnitude do momento, as graves responsabilidades que competiam a todos. Continua Jesus. Quem estiver nos montes, não volte à cidade, e quem se encontrar nos telhados, não desça, não haverá tempo. Novamente os olhos se abrem desmesuradamente, e um frio de pavor percorre os homens simples, longe de entenderem os anúncios e os prognósticos sombrios. Continua Jesus. Muitos virão em meu nome e vos iludirão, que ninguém se deixe enganar. Quando disserem que o Cristo está aqui ou ali, não vades. Senhor, interrompem-no, ansiosos, dizei-nos como será esse fim? Ao ouvirdes de guerras, os rumores, terremotos e tragédias, a abominação onde não deve estar, eis que se anunciam os primeiros sinais, porém ainda não é tudo. As mães que amamentarem, lamentar-se-ão,
e verão a dor dos filhos na face estampada. Irmãos entregarão seus familiares. Sereis todos perseguidos em meu nome e levar-vos-ão aos tribunais se me amardes. A grande tribulação se iniciará, levando de roldão as mazelas e misérias humanas. De Jerusalém não ficarão sequer pedras acumuladas. O sol se escurecerá antes as sombras que se levantarão da terra e a lua se banhará de sangue. Os homens simples choram angustiados ante as perspectivas sombrias. O cancioneiro prossegue e a patética chora os sofrimentos que desabarão sobre o mundo. Longo é o desfiar das dores. Aí Jesus diz novamente: por fim virá o Filho do Homem na sua glória. A noite tomba sobre o Monte das Oliveiras, e um silêncio profundo invade as mentes em expectativa de dor. No alto coruscam as estrelas e o vento leve perpassa pelo arvoredo. Lá embaixo, Jerusalém pontilha lâmpadas vermelhas nos veladores, e as vozes do dia cedem lugar aos queixumes das trevas. Jerusalém foi destruída por Tito, que a situou como um válum de 8 quilômetros de comprimento coberto de bastiões e impiedosamente crucificou os sobreviventes, golpeando as mulheres, a quase todos matando de fome, no sítio dos 100 dias, rasgando o véu do templo e derrubando pedra sobre pedra, fez cumprir a profecia. Incêndios lavraram a cidade dos profetas, e a orfandade tomou lugar no coração do povo eleito, que partiu sem rumo pelas 4 direções do planeta. A louca ambição de João de Giscala em desafiar Roma, como fizeram os macabeus contra os gregos, falhou 40 anos depois, noutro Nissan, após Jesus. Desde então, as guerras e os rumores de guerra, a abominação e a permissividade tomaram lugar entre os homens. Tem havido crescimento horizontal da cultura na terra e pouca ascensão na verticalidade da vida. Pululam em triunfo os pigmeus morais em eloquente alucinação de poder, em detrimento dos gigantes que se apagam nos ministérios da renúncia, acendendo esperanças no mundo. Multiplicam-se as sombras. O poder desvairado confraterniza com o absolutismo em prejuízo da força dos direitos humanos. A humildade segue esmagada e o triunfo calça as velozes sandálias da ostentação hedionda e da criminalidade absurda. Hoje, o mundo estertora. Os clarões das deflagrações dos artefatos nucleares ocultam a claridade do sol e os que lhe sofrem o pesadelo não dispõem de tempo para vir ao lar ou fugir para os montes. E o tempo se aproxima, então nós não poderemos terminar tudo como eu havia idealizado, mas vamos aos poucos. É um texto muito profundo, nós vamos aprofundando, mas o que fica para nós, né? Porque ficou muito claro que Jesus vislumbrou todas essas situações. Se lermos com atenção, e tudo fica no site da casa, os textos, lendo com atenção, buscando no próprio Evangelho, na íntegra, essa passagem, vamos ver que tudo tem um profundo significado. Mas chega o momento da Boa Nova. Não, a Boa Nova foi quando Jesus esteve aqui. Chega o momento da retomada da Boa Nova. Jesus nasceria novamente no nosso coração. Jesus esquecido por todo esse tempo, sou o momento dele nascer no nosso coração, porque provavelmente ainda não nasceu. Quando Cristo vai nascer no nosso coração?
quando vivermos os seus ensinamentos. Então soa para nós a hora deste momento de surgir em nós o homem novo, para que não sejamos descuidados, porque não haverá tempo, como Jesus avisou, e avisou em todas as suas parábolas. Podemos depois falar com detalhes sobre as parábolas das 10 virgens, daquelas 10 noivas que saem em busca do noivo, porque é dito que ele estava para chegar, e elas saem com as suas lâmpadas, e as 5 precavidas, cuidadosas, levam azeite, outras 5 vão só com as lâmpadas e não levam azeite, e não podem entrar nas bodas, e não podem estar com o noivo é justamente, o noivo simboliza Jesus. Então, nós vamos ficando com esses ensinamentos, que possam falar em nosso coração, muito agradecidos a Deus por esses momentos, e que esse tempo que tivemos, com essas palavras, com esses ensinamentos, revivendo os alertas, os chamamentos de Jesus, possam calar fundo em cada um de nós. Tudo passará sobre a terra, mas minhas palavras não passarão. Com muita gratidão, com a esperança sempre de um tempo melhor, que deve se fazer dentro de nós, como uma lâmpada acesa, mesmo que as trevas, que tudo no nosso entorno estivesse em trevas, se tivermos a lâmpada acesa com azeite suficiente para prosseguirmos nesta caminhada ao encontro do nosso Mestre Jesus. Com muita gratidão no coração, tenhamos uma noite de paz.